Do louvor já está cantando ali atrás, que é o Mateus, né? Amém. Eu vou cumprir minha promessa, que há dias eu venho falando com algumas pessoas sobre uma palavra que a gente já ministrou alguns anos atrás, e eu queria ministrar essa palavra aqui, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em primeiro lugar, no livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis 41, verso 33. Essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a história de José do Egito. Gênesis 41, a gente vai ler no versículo 33, que é a parte onde José está conversando com o faraó. Quantos encontraram, diga amém. Os outros ainda estão procurando, diga misericórdia. Não tem, então não está ninguém procurando mais. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Gênesis 41, verso 33, e vai assim. Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha-o sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Verso 36. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome, e haverá na terra do Egito para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Verso 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tudo. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de couro no seu pescoço. E o fez subir no seu segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém? Que Deus assim abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas mentes cativas à tua obediência. Dá-nos a tua sabedoria, a sabedoria que só vem do teu Espírito, Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e pedimos, Senhor, e proibimos agora que Satanás roube essa semente, mas que ela cresça, que ela frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa, como eu disse, é uma das histórias mais impressionantes que eu vejo na Bíblia. Por quê? O texto que nós lemos especificamente é um dos textos onde nós podemos ver o auge, o topo da glória que alguém poderia alcançar em uma terra estrangeira. Ou seja, José, ele foi um homem extremamente abençoado por Deus, mas aqui a gente está vendo Deus colocar ele numa posição de governo. E é interessante que essa posição, às vezes a gente luta muito porque a gente quer muito alcançar posições, seja no seu trabalho, seja em outros lugares que você está. Quem não gosta de ser honrado? Não é verdade? Todos nós gostamos de ser honrados, respeitados e tratados com respeito. Não só respeito, mas às vezes muitas pessoas têm o desejo até de liderança. Mas é muito interessante que quando a gente lê esse texto aqui, a gente às vezes, se não conhecer a história de José, a gente não tem ideia do que ele passou. Não é verdade? Quantos aqui conhecem bem a história de José? Levanta a mão assim, olha. A história de José é muito impressionante, você deve ler. Na história, antes disso acontecer, José era simplesmente um rapaz, eu chamo de um garoto mimado. Ele era um dos filhos de Jacó. Jacó teve 2 esposas,
e teve as concubinas, com as quais todas ele teve 12 filhos. E ele queria muito ter filho com Raquel, que era a sua esposa amada. Entretanto, aconteceu algo interessante. Ela era estéril e ela não conseguia engravidar. De repente, ela engravida e ela dá à luz a José. E José passou a ser um filho querido de Jacó. E é interessante na história de José, que a gente vê que, quando ele ainda era garoto, Deus deu para ele sonhos. E os sonhos que Deus deu para José mostrou claramente que ele lideraria sobre sua casa, sobre seus irmãos e até sobre seu pai. Mostrou também que, em várias ocasiões, que Deus o exaltaria sobre isso. Entretanto, os sonhos de José não mostraram que ele sofreria muito, se você observar isso. Mas o fato é que, quando ele conta os sonhos para os seus irmãos riem dele, zombam dele. E ele, por causa desses sonhos e por causa de outras atitudes, porque ele era muito fiel ao seu pai. E a Bíblia diz que José, os filhos de Jacó, apacentavam as ovelhas do pai. E eles saíam para outros lugares, só que eram extremamente bagunceiros, faziam muitas coisas erradas. E a Bíblia diz que José era aquele tipo de irmão, de filho, né, de Jacó, que chegava e trazia más notícias dos seus irmãos para os seus pais. E, por causa disso, diz a Bíblia, os seus irmãos o odiavam. E aí, quando ele chega para os irmãos e conta os sonhos que ele teve, aí, diz a Bíblia, eles o odiaram ainda mais. Olha que coisa interessante. Eu queria já que você começasse a notar o seguinte, que quando Deus tem algo na tua vida, você é facilmente uma pessoa que passa a ser, muitas vezes, odiado por muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas começam a ver em você que há algo diferente em você. Além do mais, o pai de José, Jacó, o que ele fazia? Ele não fazia, como se diz, ele não tinha nenhum tipo de cerimônia, ele não fazia questão de esconder que José era o filho preferido dele. Diz a Bíblia que o pai de José fez uma túnica, né? Fez uma roupa especial para José, com muitas cores, deu de presente para José. Então os irmãos tinham muito ciúme de José. Mas por conta disso, o que os irmãos fizeram? Os irmãos planejaram acabar com a vida de José. E um dia, quando José sai para ver, porque o seu pai disse, vai lá ver onde estão seus irmãos, como estão as coisas, e José chega num lugar onde eles disseram que ia estar e já não estavam, estavam longe, e de longe, quando ele encontra seus irmãos, o que eles falam? Lá vem o sonhador. E ele vem. Quando ele chega, os irmãos já tinham tramado algo contra ele. Os irmãos o jogaram em uma caverna, em um buraco, uma cisterna vazia, e deixaram ele lá. E depois estavam planejando matá-lo. E eles pensaram, meu pai vai ficar muito triste com relação a isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Assim, José foi vendido como escravo para os midianitas o transportaram para o Egito. Chega no Egito, ele é vendido para Potifar, que era o homem da guarda de Faraó, da guarda real, e Potifar o leva para casa. Na sua casa, ele começa a administrar os bens, porque é interessante, a Bíblia mostra que Potifar percebeu, olha só que coisa interessante, Potifar percebeu que José era um homem tão abençoado que tudo que ele colocava as mãos prosperava. Olha que coisa interessante. E ele era um escravo, gente. E aí, ele está lá, e enquanto isso, seus irmãos pegaram a roupa especial que ele tinha do seu pai e mataram um cabrito, sujaram de sangue e levaram para o seu pai, rasgaram a roupa e disseram, olha, aqui uma fera matou teu filho, acabou. E Jacó chorou, Jacó sofreu demais por causa disso. Enquanto o pai sofria de um lado, José estava vivo sofrendo no Egito. E como escravo, ele está lá e diz a Bíblia que Potifar colocou tudo na mão de José. Mas José não era dono de nada. Ele administrava. E ele, naquela casa, chega a mulher de Faraó
E ela, de Potifar, perdão, e a mulher de Potifar põe os olhos em José e diz assim, mas que gato, hein? Que homem maravilhoso, olha, másculo, né? Talvez José fosse meio musculosinho assim, meio forte, né? E aí ela ficou apaixonada por José e começou a tentar José e convidar José para ir para a cama todos os dias, mas José não ia. E acho muito interessante um relato que José, uma frase que a Bíblia destaca que José fala para ela, diz assim, o meu dono, Potifar, o teu marido, colocou tudo na minha mão, menos você. Então, ele diz assim, como que eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha que coisa interessante. E diz a Bíblia que ela bola um plano, aproveita um dia que todo mundo, todos os empregados, bota todos os empregados para fora da casa e fica só com José. E ela vai e agarra José. E José foge dela, e para fugir dela, ele larga a túnica, a capa dele na mão dela. E ela usa isso contra ele. E ela diz assim, olha, José tentou me estuprar. E por conta disso, quem é que ia acreditar na palavra de um escravo contra a esposa do chefe, do dono? E por conta disso, o Potifar coloca José na prisão. E José fica ali na prisão por mais ou menos 2 anos, gente. Mas olha como a bênção de Deus é. A bênção de Deus sobre a vida de José era tão grande que José conquistou a confiança do carcereiro. E diz a Bíblia que o carcereiro deixava José tomando conta dos presos. Ele tinha a chave das celas. E diz a Bíblia também que durante o período que José esteve na prisão e administrava aquela prisão, a prisão prosperou. Eu pergunto para você, como é que pode uma prisão prosperar, se não for pelo poder sobrenatural de Deus através da vida de um homem? E é interessante que as coisas foram acontecendo, o padeiro do rei e o copeiro do rei Faraó foram parar na prisão, lá tiveram sonhos, José interpreta os sonhos, e é interessante que José pede para eles, um deles, o que sobrou, né, porque o outro foi morto, interceder por ele perante o rei, e ele se esquece. E quando passa o tempo, lá o dia que Faraó teve os sonhos, sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, de maneira que as 7 vacas magras engoliam as vacas gordas, e então ninguém sabia interpretar o sonho. E aí o copeiro do rei se lembrou de José, falou, lá na prisão tem um homem, ele interpretou o meu sonho, e assim como ele interpretou o meu sonho, aconteceu. E aí, mais que depressa, Faraó manda chamar José. E quando ele chega na presença de Faraó, e Faraó conta os sonhos, José interpreta os sonhos e diz, são 7 anos de fartura, mas virão mais 7 anos de fome. Aí ele aproveita, não interpreta só o sonho, e ele diz para Faraó, eu vou te dar um conselho. Que ousadia, né? Do escravo preso, condenado. Diz assim, olha, escolha um homem, escolha alguém sábio, coloque ele sobre governador e mande plantar, mande guardar, armazenar durante os 7 anos de fartura. E aí, quando chegar os 7 anos de fome, você vai ter comida, todo mundo vai ter comida. E o rei Faraó, no texto que nós lemos, diz assim, quem poderia ser alguém mais sábio do que tu? Quem poderia ser mais capaz do que tu? Um homem sábio em que há o Espírito de Deus. Olha que coisa interessante, gente. Aí eu quero que você entenda algo muito, muito, muito especial hoje. Porque nós todos temos o desejo de ser usados por Deus. Posso ouvir você dizer amém? Nós todos temos o desejo de conquistar posições, não muitas vezes por vaidade, mas posições escolhidas por Deus para que nós cumpramos o propósito de Deus. Entretanto, quando a gente começa a pensar sobre toda essa história de José, eu queria destacar para você o que eu chamo de testes de Deus. É aqui que eu quero que você se concentre mais.
José, antes de chegar nesse ponto que nós lemos, ele foi submetido a alguns testes de Deus. Deus permitiu que ele fosse provado. Deus permitiu que ele fosse tentado antes de chegar nesse momento. E eu queria destacar alguns testes. O primeiro teste que eu queria destacar para você é o teste da rejeição. Quantos aqui, em algum momento na vida, já se sentiram rejeitados? Levante a sua mão assim, se você quiser. É bom, não é, ser rejeitado? É maravilhoso, né? É um dos piores sentimentos que a gente pode ter, é o sentimento da rejeição. Em qualquer lugar. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser no país, você pode se sentir discriminado, alguém pode ter te rejeitado, de repente você era jovem, se apaixonou por alguém, foi lá todo satisfeito, dizendo, essa é minha. E aí chegou lá, não, você não faz o meu tipo, e você abaixa a cabeça e sai. Entretanto, as piores rejeições não são aquelas que vêm de fora, mas são as rejeições que vêm de dentro. As rejeições da família, as rejeições do nosso povo, dos irmãos da igreja. Essas são as piores rejeições que às vezes nós podemos sentir. E José sentiu isso dentro da sua própria casa. Ele era odiado pelos seus irmãos. Ele foi odiado, rejeitado. É interessante que nós podemos ver aqui que, sob nenhuma circunstância, nenhum tipo de rejeição é agradável. E apesar de ser muito amado pelo seu pai, isso não pôde evitar que ele sofresse a rejeição por parte dos seus irmãos. Entretanto, eu queria destacar algo muito importante nesse teste. Ele poderia ter simplesmente desobedecido seu pai, não podia? Sim ou não? E ele poderia ter se unido aos seus irmãos rebeldes. Mas o maior teste da rejeição foi continuar sendo rejeitado ao ponto de ser vendido e não se unir aos seus irmãos. Ele podia mentir para o seu pai. Ele podia ter chegado lá e falar, não, meus irmãos estão fazendo tudo certo, mas nada. Ele dava as notícias, por quê? Porque ele era fiel ao seu pai. Ele era submisso à autoridade do seu pai. E ele poderia simplesmente se unir, muitas vezes nós sofremos pressão da maioria para poder fazer coisas que nós não deveríamos fazer, para não ser rejeitado, nós cedemos a essa tentação. Quantos jovens estão perdidos hoje nas drogas, porque não quiseram ser rejeitados na escola e cederam à tentação de usar drogas? Quantas jovens cederam ao sentimento de rejeição, para não se sentirem rejeitadas, e cederam à pressão dos seus namorados para ter relação sexual antes do matrimônio? E com isso sofreram muito mais. É muito importante a gente entender que Deus estava permitindo que ele passasse por esse teste. Mas ele preferiu ser fiel, se manter submisso e obediente ao seu pai, ao invés de ser popular entre seus irmãos. O segundo teste que ele passa, que esse é o teste da submissão à autoridade do seu pai. É interessante que esse teste, preste atenção, ele foi crucial para os testes que viriam depois. Porque se ele não tivesse sido submisso ao seu pai, ele não teria aprendido a ser submisso à figura de autoridade que ele tinha depois, que ele teve depois, como Potifar, como Faraó, como os outros que estiveram autoridade sobre ele. Às vezes nós achamos assim, mas isso é uma injustiça. Mas é interessante que ele se submeteu. E, além do mais, ele se submeteu à vontade de Deus. Gente, às vezes nós não conseguimos imaginar que a vontade de Deus permite que nós passemos por testes que são humilhantes da nossa vida. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram donos de companhia ou chefe numa companhia. Eu não sei quantos de vocês já ocuparam uma posição de autoridade.
Mas muitos que não têm ou nunca ocuparam uma posição de autoridade pensam que exercer autoridade é simplesmente mandar e desmandar, e fazer o que quer. E isso não é verdade. Muitas vezes, quando nós estamos em uma posição de autoridade, a gente, muitas e muitas vezes, nós somos obrigados a não fazer o que nós queremos ou o que dá vontade de fazer, porque senão nós destruímos tudo. Você sabia disso? É muito, muito, muito sério isso que estou falando. E José, ele poderia ter simplesmente se rebelado, mas não. Ele aprendeu o caminho da submissão. E é interessante que aquele versículo que eu citei, que ele fala, que está lá em Gênesis, no capítulo 39, o versículo 9, ele diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta em Gênesis 39, você pode até marcar esse versículo. Olha que coisa interessante. O que ele diz em Gênesis 39, versículo 9? Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, ou me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. E aí ele diz: como faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Observe uma coisa. Por mais que nós estejamos numa posição de autoridade, sempre haverá alguém que é maior sobre nós. Está entendendo isso? Não. Eu sou pastor, pastor Anderson é pastor, mas existe alguém maior sobre nós. Ele diz assim: ninguém é maior do que eu nessa casa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se José quisesse dormir com a mulher de Potifar, ok? Se ele tivesse dormido com ela, se ele tivesse tido relação sexual com ela, o que iria acontecer com ele? Nós não sabemos. Mas ele poderia muito bem se safar. Só que ele não escaparia do juízo de Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. E é interessante que, às vezes, muitas vezes nós fazemos coisas erradas e nós queremos escapar do juízo de Deus e achamos que Deus está sendo injusto conosco. E aí ele poderia ter se revoltado contra Deus. Falando: mas eu não fiz nada com essa mulher e fui parar na prisão. Deus, tu não está vendo isso? Quantas vezes, por coisas muito menores, nós vamos a Deus dizendo: Deus, tu não está vendo isso? Por que tu está deixando fazer isso? Acontecer isso comigo? Deus não se esquece de nós, meus irmãos. E aí a prova é quando ele passa pelo teste da humilhação, da zombaria. Esse é um teste que muitas pessoas falham, um teste que nós não conseguimos passar. Quando ele conta para os seus irmãos os seus sonhos, ao invés dos irmãos apoiarem e se alegrarem, dizer: opa, Deus tem um plano na sua vida, Deus te escolheu, nós estaremos com você. Quantas vezes nós contamos os nossos sonhos para as pessoas e as pessoas riem da gente, diz: quem é você? Não é verdade? Quantos sonhos estão mortos no nosso coração, porque nós mesmos não acreditamos em nós não achamos que Deus pode fazer, quando Deus pode fazer. Muito mais, a Bíblia diz, por aquele que pode fazer, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Fala comigo: o seu poder que opera em nós. Irmãos, Deus é fiel. É muito interessante uma frase muito conhecida no meio de missões, diz que Guilherme Carey disse: o mundo não conhece o que um homem pode fazer totalmente entregue à vontade de Deus. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. Ele foi zombado, ele foi humilhado, ele simplesmente foi chamado de sonhador, com sarcasmo, com humilhação. Ele foi vendido como escravo, ele foi humilhado quando ele foi parar na prisão injustamente. Se você olhar, quando nós lemos daquela posição que Faraó coloca José, você não imagina tudo o que ele passou. Mas nós não queremos passar. Só que não há como nós sermos elevados na presença de Deus se não passarmos pelos testes que Deus permite a gente passar. Entretanto, nós temos uma segurança de Deus, que
que Paulo fala lá em Coríntios. Ele diz assim que nós jamais seremos tentados além das nossas forças. Antes, ele vai prover para nós o que, irmãos? Um escape. E nós temos que aproveitar o escape de Deus. Eu passei já por muitas lutas na minha vida e eu ficava muito triste. E quando eu estava muito triste, eu lembrava desse versículo. Deus permitiu isso porque Ele sabe que eu sou capaz de suportar. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa maturidade. É por isso que nós precisamos amadurecer para suportar essas coisas, para suportar a humilhação, para suportar o desprezo, para suportar a rejeição, para suportar o sarcasmo, para suportar a zombaria. É interessante quando nós começamos a igreja, há muitos anos atrás aqui, e uma das estratégias que Deus nos colocou no nosso coração foi estar na internet. Naquela época era uma das coisas mais raras, igrejas que tinham cultos na internet. Quase você não via falar. E muitas vezes eu fui zombado, pessoas zombaram de mim. Como é que você tem uma igreja tão pequena e você quer estar na internet? Fala assim, Deus escolhe as coisas pequenas. Deus, Ele não está olhando o tamanho, Ele trabalha. E eu fiquei sabendo muitas vezes que muitos irmãos em lugares do mundo, brasileiros, que não tinham igrejas brasileiras, assistiam nossos cultos. Pessoas na Suíça, pessoas na Europa, pessoas em vários lugares do mundo foram alcançadas pela mensagem, pelo culto, se alegravam e simplesmente assistiam os nossos cultos, que era tão precária a nossa transmissão. Um som de péssima qualidade, uma imagem de péssima qualidade, não tínhamos pessoas para operar e nem nada. O importante não é o tamanho, não é a capacidade humana. O importante é o que Deus pode fazer quando nós cremos naquilo que Ele pode fazer através da nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos, não com exaltação e não simplesmente nos deixar abater pelas coisas que Deus permite que a gente seja testado, mas nós precisamos olhar com os olhos de Deus, com a capacidade que Deus colocou, com o que Deus pode fazer. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E é interessante como eu quero falar do outro teste, que é o teste da mordomia financeira, da fidelidade na mordomia financeira. Ou seja, a Bíblia diz, lá em Coríntios, diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro? Se você olhar para mim aqui, você vai ver uma porta, e você sabe que, de repente, na casa de todo mundo tem um lugar onde tem uma porta onde você guarda os alimentos. E é interessante que o dispenseiro é a pessoa que tomava conta da porta onde estavam os alimentos. E é interessante que Paulo diz assim, mas é necessário que o dispenseiro seja achado fiel. Fala comigo, fiel. Por que o dispenseiro precisa ser fiel? Para ele não roubar, gente. Para ele distribuir, para ele entregar. Então a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. E José passou por esse teste lá na casa de Potifar. Ele foi colocado sobre todos os bens de Potifar. E é interessante que tem um dos capítulos aqui, se eu me falha, é o início do capítulo 39, que diz que José foi próspero na casa de Potifar. E nós pensamos que prosperidade é só quando a gente fica rico, mas não é. Como é que pode alguém estar sobre tantos bens e não ser dono de nada e ser chamado de próspero? Sabe por quê? Porque esse é o conceito que Deus tem para nós. Você pode estar sobre uma grande quantidade de bens materiais, mas nós precisamos ser fiéis. Deus espera que sejamos fiéis. Esse é um teste. Eu sempre cito nas minhas palavras aquelas parábolas de Jesus, principalmente a dos talentos. E o grande ponto da parábola dos talentos é a fidelidade daqueles empregados. Mas tem uma outra parábola que eu acho muito interessante, que está lá no livro de Lucas, e
Essa parábola, ela é uma parábola, é uma história muito interessante, que ela fala de um mordomo. O mordomo, ele administrava os bens e ele administrava as contas do seu dono, do seu senhor. E o que ele faz? Ele roubava. E aí, de repente, o dono estava já sabendo de alguma coisa, fala para ele assim, eu quero que você venha prestar conta comigo. Senta aqui, que eu quero que você mostre para mim tudo. Abre os livros. E ele vai, fica desesperado, e ele corre em um dos devedores do seu senhor e chega com uma nota promissória e diz, quanto é que você deve? Ele diz, eu devo 100. Ele diz, então escreve aqui que você deve 80. Chega no outro, quanto você deve? Devo 50. Então escreve aqui que você deve 20. E assim, o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando fazer com que o que ele roubava desaparecesse das contas, ou seja, que o dono não tinha muito dinheiro. É interessante que a história que Jesus conta diz que ele estava fazendo isso com uma expectativa. Qual era a expectativa que ele tinha? De que se ele fosse mandado embora, olha como a nossa visão nos trai. Ele estava fazendo isso sob uma expectativa de que, se o seu dono mandasse embora, ele poderia conseguir emprego com qualquer um aqueles devedores do seu dono. Só que você colocaria um ladrão para ser administrador das suas contas? Onde é que ele ia arrumar? Alguém queria empregar ele, quando a pessoa claramente via o que ele estava fazendo. E é interessante que, depois de contar essa história, Jesus diz assim, que se vocês não forem fiéis nas coisas, nas riquezas desse mundo, ou nas riquezas ilícitas, ou nas coisas materiais, quem vos confiará as eternas? Uau! Eu não sei se você consegue ver o que eu vejo. Mas muitas vezes nós estamos com a nossa vida financeira totalmente desorganizada, devendo, não paga imposto, tudo errado. Mas a gente quer que Deus abençoe a nossa vida. Deus não vai abençoar. Sabe por quê? Porque se nós formos infiéis nas coisas desse mundo, quem vai nos confiar as coisas espirituais? É muito sério. E José estava sendo testado. Ele, diz a Bíblia, que Potifar não sabia nem o que ele tinha, ele próprio era dono, a não ser o que estava na mesa para comer. Porque quem sabia era José. E ele confiava em José. Olha que coisa interessante. Esse é um teste que José foi submetido. E Deus estava permitindo isso para provar a fidelidade na mordomia de José. Depois, ele é provado na área da injúria ou da calúnia. Quantos aqui de vocês já foram acusados? Eu preciso ficar olhando a hora, porque eu esqueço da hora quando estou falando, viu, gente? Quantos aqui já foram provados assim? Disseram que você fez uma coisa que você não fez. Quem aqui já passou por isso? Que sentimento que a gente tem? É injustiça. É horrível. Entretanto, qual foi a nossa reação? Sabe quem passou por isso de uma forma muito forte e muito grande na Bíblia? Nosso mestre. O nosso mestre foi crucificado por uma coisa que ele não fez. Não só por uma, mas pelas de todos nós. Só para que nós pudéssemos ter aquela chance de chegar lá no trono de Deus, através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, chegar lá limpo e nos apresentar diante dele. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi caluniado. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha a semelhança de José, da história de José com a história de Jesus Cristo. Entretanto, lá em Filipenses 2 diz assim que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez?
se humilhou a si mesmo, assumiu a forma de homem e, tendo sido achado na forma humana, se humilhou, foi até a morte, e morte de cruz, que era uma das piores mortes, porque era feito para malfeitores, para ladrões, para assassinos. Aí o texto continua e diz lá em Filipenses 2, assim, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de quê? De qual nome? De todo nome. Com qual propósito? Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é maravilhoso esse texto? Esse texto é tremendo. Se nós pudéssemos, pelo menos, se não memorizar palavra por palavra, pelo menos guardar a essência do texto e lembrar disso na hora que nós estamos passando por esses testes, sabe? Isso seria um avanço que nós teríamos na nossa vida de uma maneira espetacular. Imagine você, um José, trabalhando, um José, de repente, sofrendo, um José, imagine uma igreja só de Josés. Meu Deus do céu! Mas seria maravilhoso, você não acha isso? Não sei se vocês concordam comigo. Né? José, como é seu nome? Meu nome é José Maria, o seu nome é José Henrique, o seu nome é José Moisés, o seu nome é José Jocinelli. Imagina. Seria maravilhoso, não seria? Você pode glorificar a Deus ou não? É interessante que lá na prisão, mesmo com José poderia estar amargurado. Sabe o que é amargurado? É aquela pessoa que está ressentido com alguma coisa. Só fala nisso. Chega perto de uma pessoa amargurada. Chegar perto aqui, né, do Moisés como exemplo. Ele não está amargurado, mas vamos dizer que ele tivesse amargurado. Aí o José não, é Moisés. Graça e paz, tudo bem? Tá não. O que aconteceu? Tenho sofrido muito, pastor. Né? Por quê, irmão? Ah, pastor, você não sabe o que é ser membro daquela igreja. Ah, pastor, vou te falar, se eu conhecesse aquelas ovelhinhas. Amargo, eu estou rindo assim, mas o Moisés ia estar, né, com aquela cara séria, amarrada. Aí o Moisés fala assim, eu não sei se eu vou mais lá não, viu? Por quê? Porque a amargura tomou conta. Tudo que ele sabe pensar é no que fizeram contra ele. Ele não consegue liberar. Só que a atitude de José na prisão não foi essa. José conquistou o coração do carcereiro, irmãos. Olha que maravilha. O que nós precisamos olhar é o seguinte, que nós precisamos mudar nossa visão, nós precisamos mudar nossas atitudes, nós precisamos entender que aquela situação que nós estamos passando, ela é transitória, ela é temporária. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem é que nos exalta? É Ele. E nós, muitas vezes, tomamos atitudes que vão contra Deus, e nós não passamos no teste e voltamos de novo para o mesmo teste. Já viu aquele teste lá da escola? Você não passou, você vai ter que voltar lá para a recuperação, você vai ter que fazer prova de novo. Imagine você fazendo a mesma prova. O pastor Ilan Marques era terrível quando era garoto, teve que fazer a 5ª série 3 vezes. Imagina, porque achava que sabia demais e não sabia nada, reprovava. Às vezes nós ficamos desse jeito nos testes de Deus, estamos sempre sofrendo as mesmas coisas, por quê? Porque não passamos naquele teste. Vai voltar para a revisão, vai voltar, e aí não passa nunca. No entanto, quando a gente vê José, ele passava nos testes. E nesse teste da prisão não foi diferente. Ele diz, que eu estou aqui mesmo, isso aqui vai ter que mudar, vai ficar arrumado. Eu não sei o que ele fez na prisão, de repente ele resolveu pintar a prisão para ficar mais bonito. Ele resolveu limpar a prisão. Fala, de hoje em diante ninguém faz mais sujeira aqui no chão, aqui é a lixeira, ali é o banheiro. Eu não sei o que ele fez, mas ele fez.
E o carcereiro falou, esse cara é bom, vou botar a chave na mão dele. Se você está lá na prisão, está sofrendo, faz com que coloquem a chave na tua mão. Meu salário é pouco, mas você é um funcionário exemplar. Porque a hora que Deus quiser te promover, Ele vai te promover. Porque é Deus que nos promove, é Deus que nos levanta, é Deus que nos exalta, é Deus que nos restaura, é Deus que faz todas as coisas em nossa vida. Ele levanta, como disse Ana, a mãe de Samuel, Ele levanta o pobre, o necessitado do pó. Ele levanta lá das ruínas e Ele coloca esse assentado junto com os príncipes. Olha, é Deus quem exalta, é Deus quem abate, é Deus quem faz todas as coisas. A nossa luta, se eu posso dizer assim, é com a nossa vida com Deus. Você não pode ficar lutando com alguém que passou na sua vida, que deixou marcas ruins na sua vida. Esquece isso, apaga isso, deixa isso para lá. Porque senão você vai ficar na prisão. E a prisão não é boa. Então, se você está na prisão, faz tudo para alguém, quando precisar de você, se lembrar de você. Olha, lá na prisão tem um cara que toca bem teclado, cara, viu? Tem um casamento, então chama ele lá para tocar no casamento. Ele nem que ele saia um pouquinho, vai tocar no casamento. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus é Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí continuam os testes. Um dos outros testes de Deus na vida de José foi o teste do tempo. Fala comigo, tempo. Irmãos, esse teste é difícil da gente passar, viu? Porque o tempo não passa quando a gente está sofrendo. É ou não é verdade? José devia ter mais ou menos uns 17 anos quando ele foi vendido. Quando ele chega na presença de Faraó, provavelmente ele tinha entre 30 ou 33 anos de idade. Foram pelo menos 12 anos entre prisão e escravidão. Para um cara que era filhinho de papai, paparicado pelo seu pai, cuidado, roupa nova, mais bonita do que os irmãos, tudo do bom e do melhor, filho da esposa queridinha. Aí é o cara. De repente o cara está lá, desse jeito. 12 para 13 anos. Mais, né? Vou fazer conta aqui, deixa eu ver, 16, 15 anos por aí. Vamos colocar 15 anos. Esse teste do tempo é um teste daquele tipo assim que você diz, não vai passar, não vai mudar, não vou aguentar. Sabe, eu diria que superar, vamos dizer, todos os obstáculos, né? Vamos falar aqui nessa questão do teste do tempo. Eu acho que ele é um dos mais duros, porque sabe quando Deus te revela algo e você crê que aquilo vai se cumprir, mas você nunca vê aquilo se cumprir? Acho que essa era a sensação que ele tinha. Como é que eu sonho que eu vou ser líder entre minha família, se nem eu estou lá na minha família mais? Como é que Deus vai me exaltar se eu estou num país estranho, de língua estranha, não sei falar, né, o inglês, não sei falar egípcio, não sei, e não vai se cumprir, não. Me lembro, a minha vida foi cercada por meio que assim, sabe quando você tem lá dentro aquela ideia assim, Deus vai usar a sua vida, Deus vai te levar para outro país, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas nada estava acontecendo. E até que chegou uma época da minha vida que já tinha 3 filhos, e eu pensei assim, agora estou pastoreando a igreja aqui, agora não vai acontecer mesmo, porque agora é muito mais difícil. Como é que Deus vai me levar para outro país com a esposa e 3 filhos? Para onde que eu vou? Não sabia nem para onde eu iria. Mas tem um versículo na Bíblia que é muito interessante. Paulo diz assim, cumprida a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha que coisa interessante.
Tudo na nossa vida tem um tempo marcado por Deus. Entretanto, se nós passarmos nos testes. Moisés. Para que Moisés nasceu? Você sabe? Para quê? Para libertar o povo de Israel do Egito. É ou não é? Você concorda comigo? Sim ou não? Esse era o propósito da vida dele. Ele foi criado no palácio. Talvez passasse pela cabeça dele assim, bom, eu estou aqui no palácio, eu sou filho da filha de Faraó, quem sabe eu vou ter uma grande influência, eu vou conseguir libertar esse povo. E aí ele cresce nessa impedância, nessa arrogância, né? Até o dia que ele vê alguém maltratando um dos seus compatriotas, ele vai lá e faz o quê com essa pessoa mesmo? Mata. Ele mata, ele não passou no teste, porque ele matou o cara. Aí ele vê de novo, ele foi lá, enterrou o cara, pensou, ninguém viu. Sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente pensa assim, ninguém viu? Deus está vendo. Aí ele vai de novo. Aí o cara fala, tu está pensando que... Quem é que colocou você como líder sobre nós? Você está pensando que você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Não. E Moisés, o que ele fez, irmãos? Ele ficou com medo. E ele fugiu porque Faraó estava bravo com ele. É interessante que na Bíblia, presta atenção nisso, olha, tem uma profecia que os filhos de Israel seriam escravos por 400 anos. Quantos já viram essa profecia? Diga amém. Mas quantos anos que eles ficaram? 430 anos. Olha, 430 anos. Por que eles ficaram 430 e não 400 anos? Porque Moisés fez o que não devia ter feito. Aí Moisés fugiu e Moisés passou 40 anos. Olha, 40 anos. Atrasou 40 anos. Porque Moisés, quando fugiu, veja bem, ele teve que ficar esse tempo no deserto, cuidando de ovelha. Por que Moisés estava cuidando de ovelha? Porque Deus estava treinando Moisés a cuidar de ovelhas. Porque Moisés era um cara orgulhoso, queria fazer as coisas com as próprias mãos, e Deus não permitiu. Deus teve que levá-lo para o deserto, treinar ele, fazer ele mudar de atitude, para ele poder estar pronto para libertar o povo de Deus. E muitas vezes acontece a mesma coisa com a gente, porque a gente simplesmente, como a gente diz no nosso português, mete os pés pelas mãos. Então é muito importante a gente entender que há um tempo. Mas para a gente finalizar, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é muito importante. José passou por todos esses testes, saiu da prisão, virou governador e agora ele está lá trabalhando, está lá administrando, construiu as cidades, tal, aí passou os 7 anos, ele está lá glorioso, alegre e feliz, agora eu sou realmente o que Deus falou que eu seria, os sonhos estão se cumprindo na minha vida, ele achou que estava tudo bem, aí vem um outro teste. Um dia que ele está lá, tranquilo, quem é que chega lá? Os bonitinhos dos irmãos dele. Misericórdia. Ah, irmãos, imagina você encontrar aquelas pessoas que te pisaram, que te humilharam, que te zombaram, sabe, que te venderam como escravo, que não te consideraram como irmão, e você encontra essas pessoas, e agora você é o governador, tu é o cara que está com o dinheiro na mão, tu está com a comida na mão, a vida daquela turma depende de você. O que você faz? Esses aí não. Ó. Pega esses caras aí, faz o seguinte, vamos pregar uma peça neles. Pega o dinheiro, bota no saco deles, de volta. Eles vão e tá. Aí eles voltam. Nisso José devia estar
né? Assim, sabe aquela luta que você fica assim, o que eu faço com esses caras? O que eu faço com esses irmãos? Esses irmãos meus, esses amigos da onça. Aí imagina que passou um filme na cabeça de José. Aí o que ele faz? Segunda vez, pega o meu copo, e bota dentro do saco. Eles não vão acusar eles de ter roubado. Eles agora vão sentir o que foi que eu passei. E aí ele vai, manda os soldados chegam lá, encontram naquele... Pronto, o bicho pegou. E ele começa a fazer esse jogo, irmãos, com seus irmãos. Prende um, até vir um irmão mais novo. Mas graças a Deus que José tinha o Espírito de Deus. E José passou nesse teste, que foi o teste do perdão, que normalmente é o teste que coroa o projeto de Deus na nossa vida. Se nós não somos capazes de perdoar, nós falhamos em todos os outros testes. José estava ali, por quê? Porque o teste do perdão é quando você está numa posição elevada daqueles que te ofenderam. Deu para entender isso? Esse é o maior teste. Imagine que tu vai trabalhar numa empresa, que tu é chefe daquela pessoa que te humilhou quando tu era empregado. E agora vou fazer ele comer o pão que ele me amassou. Não é verdade? Não dá vontade de fazer isso? É o que dá vontade de fazer. Entretanto, graças a Deus que a Bíblia diz que José levou todos eles para a sua casa, mandou colocar uma mesa, colocar um lugar especial para o seu irmão, mandou todo mundo sair da casa e disse: eu sou José. E diz a Bíblia que aquele homem chorava, mas ele chorou tão alto que escutava de longe, irmãos. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão coroa o projeto de Deus na nossa vida. Se nós queremos entender, se nós queremos simplesmente experimentar, se nós queremos entender o propósito de Deus na nossa vida, nós passamos por todos esses testes da nossa vida. E muitos de nós falhamos, porque se nós não perdoamos, o que acontece com a nossa mente? O diabo vence. Paulo diz assim, na sua segunda carta aos Coríntios, que me impressiona muito, ele diz assim: irmãos, eu mandei aquela primeira carta, não foi para entristecer vocês, não. Eu mandei aquela carta, mas eu já perdoei. E aqueles a quem vocês perdoaram, eu também perdoei, para que Satanás não alcance vitória sobre as nossas vidas. Deus, Ele permite. Sabe por quê? Efésios 4:32. O que diz Efésios 4:32? Sede, pois, bondosos, misericordiosos. Como é que diz aí? Alguém pode me ajudar? Efésios 4:32. Sede, pois, benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Olha, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Eu vou convidar você, vamos ficar de pé. Como diz o pastor Luciano Subirá, para a gente pensar que já está acabando. Eu vou convidar você, eu queria que você entendesse algo muito especial sobre a vida de José. É interessante que a partir daquele momento, ele manda trazer o pai, vem a família inteira. Olha que coisa maravilhosa. Eles vivem no Egito, o faraó entrega um lugar para eles, e eles vivem ali. E é interessante que enquanto houve faraó que conhecesse José, o povo de Deus viveu o melhor e comeu o melhor da terra do Egito, por causa de José. Eu quero dizer para você que nós somos um José nas mãos de Deus.
Nós precisamos ser como José. A segunda coisa mais importante que eu quero que você entenda é que tudo que você passa não é porque Deus se esqueceu de você. É porque Deus, Ele está permitindo isso na tua vida para que você alcance o teu propósito e o teu potencial máximo para aquilo que Ele te escolheu. Se nós rejeitarmos isso, vamos estar sempre voltando ao mesmo teste. Não quer dizer que a gente simplesmente... Eu me lembro de coisas, situações na minha vida, de pessoas, eu conto isso mais em particular às vezes para as pessoas, porque eu não quero comprometer ninguém, mas eu me lembro de uma situação que eu vivi, bem no início do meu ministério, em que eu me senti extremamente injustiçado por pessoas que eram da mesma igreja. E os anos se passaram, e depois de muitos anos, essas mesmas pessoas me procuraram e que quiseram vir congregar na igreja que eu era pastor. Imagine. E eu relutei, irmãos, relutei muito dentro de mim. A minha mãe sabia disso. E até que eu resolvi abrir meu coração para Deus. Falei, Deus, me cura disso, e superei isso. E essas pessoas vieram e foram uma grande bênção na vida da igreja. E depois eu tive a oportunidade de colocá-los para cuidar de uma congregação na nossa igreja, a qual eles ficaram cuidando por mais de 10 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto sempre de um versículo que diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece com ele? Fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Olha que coisa interessante. Essa é uma metáfora que Jesus usou para falar da nossa vida. Se nós morrermos, nós vamos dar muitos frutos. Mas se nós não morrermos, nós vamos ficar sós. Ou seja, se nós queremos frutificar para Deus, o meu eu tem que morrer, a minha soberba tem que morrer, o meu orgulho tem que morrer, o meu nome tem que morrer. Sabe o que é isso? Eu não quero glória de ninguém, não quero reconhecimento de ninguém, eu quero que Ele cresça. Eu quero que o Evangelho, a palavra de Deus, o Jesus Cristo Todo-Poderoso, Ele é quem apareça. Amém? Quantos estão dispostos a viver o que Deus preparou para você? Levante a sua mão. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, meu Senhor, Senhor dos exércitos, eu quero ver uma igreja de Josés. Não quer dizer que são perfeitos, não somos perfeitos, mas queremos cumprir o nosso potencial, Senhor. Queremos, ó Deus, vencer os testes que vêm sobre nós. Queremos superar os traumas do passado e queremos avançar para aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque o pecado nos cega, o ódio nos cega, o ressentimento nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, coloque os meus irmãos na posição que o Senhor quer colocá-los, ajudando-os a vencer cada obstáculo, Senhor. Senhor, o Senhor nos colocou aqui nessa cidade como atalaias do Senhor, como vidas preparadas para fazer a Tua vontade. Ó Deus, e ainda que as nossas palavras não falem, mas a nossa vida tem que falar, Senhor. Ainda que, ó Deus, nós não falemos na língua inteligível, mas as nossas atitudes falam, Senhor. E nós queremos que a voz do Senhor seja ouvida nessa cidade, ou onde nós vivemos, através da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, e dá-nos, Senhor, uma vida completamente entregue nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, com os dons e talentos que o Senhor tem dado, com a força que o Senhor colocou em nós, que nós possamos reconhecer, Senhor, tudo o que o Senhor tem chamado nas nossas vidas. Em o nome de Jesus, nós Te adoramos. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar o Senhor nesse momento. Sei que os Teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas